ela é igual, ela é diretamente proporcional, né, à pressão arterial média menos a PIC. Então, essa fórmula aqui a gente consegue entender porque, por exemplo, num paciente que tem, no nosso caso, né, que teve um aumento ali da pressão intracraniana pela hemorragia, pela hidrocefalia obstrutiva, ele consequentemente chegou lá bem hipertenso. Por quê? Porque ele precisou aumentar a pressão arterial média para manter a pressão de perfusão cerebral, já que a PIC, ela estava muito alta, né? Então, essas duas formulazinhas, elas vão ajudar muito vocês. Aqui é o que a gente tinha comentado, né? Então, o fluxo sanguíneo, ele tende a se manter preservado, né? Diante de variações dentro desse intervalo de 50 a 150. E uma coisa que é muito importante é que essa variação, né, da pressão arterial, ela é diferente de paciente para paciente. E aí essa questão aqui, que é diferente de pacientes hipertensos, ela é bem importante. E ela explica, por exemplo, o que acontece na emergência hipertensiva, né? Então, quando o paciente ele tem uma encefalopatia hipertensiva, né, uma emergência hipertensiva neste sentido, ele é um paciente hipertenso, ele tem um mecanismo de autorregulação diferente. Então, é por isso que a gente não pode sair baixando a pressão de todo mundo, né, de forma bem abrupta, porque aquele paciente ele já vai estar acostumado naquele nível de pressão, determinado de pressão. É o que mostra, por exemplo, essa figura aqui. Então, observe que aqui a gente tem o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão arterial média. Então, observe que em um determinado momento, né, esse paciente aqui, ó, da hipertensão, ele consegue manter o fluxo sanguíneo cerebral dele constante. Então, se a gente puxa, né, esse paciente que está aqui no 150 para uma hipotensão, ele perde completamente o mecanismo de autorregulação cerebral dele. E aí a gente vai ter uma redução do fluxo sanguíneo cerebral. Então, por isso a importância da gente avaliar cada caso. Aqui é o que eu tinha comentado, então, valores muito baixos, né, da pressão de perfusão cerebral pode ultrapassar nesse limite de compensação, e aí a gente vai ter dano por hipóxia tecidual, e aí a penumbra isquêmica e até a morte neuronal. E valores muito altos de pressão de perfusão cerebral também pode ultrapassar a capacidade do nosso cérebro. Então, se eu tenho um fluxo muito grande também, isso vai gerar o quê? Uma hiperemia com edema cerebral e a encefalopatia hipertensiva, que é o que eu tinha comentado. Então, aqui, basicamente, aquele conceito que a gente aprende de edema citotóxico, né, que seria o primeiro caso, e do edema vasogênico, quando a gente tem uma hiperemia muito grande, e aí, consequentemente, esse paciente pode ter também um edema cerebral. Aqui, eu gosto muito dessa imagem, e volta lá para as nossas aulas, das aulas de fisiologia, né? Que a gente aprende sobre a famosa doutrina de Moron-Kelly. Então, o que diz, né, essa doutrina? Então, basicamente, o nosso cérebro, né, por ele estar dentro de uma caixa, né, de osso, né, dentro da caixa craniana, ele não vai suportar grandes aumentos de volume, né? Então, se a gente pensar que o volume intracraniano é igual, né, aqui essa formulazinha, o volume de sangue mais o volume do encéfalo, mais o volume do líquido, de uma certa forma, a gente precisa manter um equilíbrio entre isso. E como a gente não pode, por exemplo, reduzir a massa encefálica, né, a não ser nos casos que o paciente começa a herniar, uma forma de contornar isso seria reduzindo o quê? O volume sanguíneo ou reduzindo o líquido. E é justamente isso que o nosso corpo ele tenta fazer, né, quando a gente tem um volume adicional. Vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui parte dessa questão da complacência também, né, intracraniana, e da autorregulação cerebral. E aí, como eu estava falando, a gente tem alguns mecanismos. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento muito grande ali de determinado volume, o primeiro passo seria fazer esse deslocamento do líquor lá para o saco tecal. Ou a gente pode ter uma diminuição, né, do volume venoso cerebral por venoconstricção também. Então, é uma das formas que nós encontramos para manter essa complacência intracraniana.
É por isso, por exemplo, quando a gente tem, né, pacientes com determinados tumores, mas tumores de crescimento muito lento, às vezes o paciente ele tem uma determinada hipertensão intracraniana, mas aquele tumor ele vai crescendo devagarinho, né, de forma progressiva, e aí consegue ali se adequar. Não é o que acontece, por exemplo, com o que aconteceu com o nosso paciente do caso, né, que foi um quadro mais súbito de hemorragia, que a gente teve esse aumento do volume intracraniano de uma forma muito súbita. A gente entra, então, em questão das causas, né, da hipertensão intracraniana. Então, é só a gente pensar que qualquer coisa que interfira em um daqueles componentes do volume intracraniano vai gerar hipertensão intracraniana. Então, é só a gente pensar. Às vezes vem na cabeça, né, a questão de tumores, neoplasias, mas se a gente pensar, por exemplo, na trombose venosa cerebral, né, que a gente vai ter uma redução aí da reabsorção do líquido, né, então a gente vai ter uma estase venosa, então isso pode levar à hipertensão intracraniana. Uma vasculite, por exemplo, também pode. A encefalopatia hipertensiva também, porque a gente vai perder aquele mecanismo de complacência, consequentemente, hiperemia, edema cerebral, vasogênio. Da clínica, então, o que esse paciente ele vai apresentar? Vai chegar para a gente com hipertensão intracraniana. Então, eu gosto sempre de falar que ele não vai chegar lá dizendo, oi, eu estou com hipertensão, né, intracraniana. Então, a gente vai precisar ligar ali os sintomas, o que realmente ele está apresentando. E nem sempre, né, que a gente vai falar da tríade de Cushing, mas nem sempre vai ser um paciente que vai chegar já com a tríade. Então, como eu falei, a hipertensão ela vai começando aos pouquinhos, em determinados casos, né? Então, é aquele paciente que vai apresentar cefaleia. Essa cefaleia, ela pode ser, geralmente, holocraniana ou bifrontal, né? E é interessante que vocês perguntem em relação à piora da cefaleia, em relação ao paciente estar, por exemplo, em pé ou deitado, né? Por quê? Porque a cefaleia da hipertensão intracraniana, ela piora muito quando o paciente está deitado, justamente porque a gente tem redução ali do retorno venoso. Então, aquela cefaleia que tem sinais de alarme, que costuma acordar o paciente durante a noite, e que é pior ali no período da manhã. Os vômitos, por exemplo. Os vômitos, eles podem ser precedidos pela náusea ou não, né, que é o que a gente chama dos vômitos em jato. E por que acontece os vômitos em jato? Geralmente ali por distensão da região do assoalho do quarto ventrículo, né, que vai gerar esses vômitos em jato. O papiledema também, que é o edema de papila secundário à hipertensão intracraniana, né, que a gente vai dar esse nome. E é muito importante, todo paciente com cefaleia que você suspeita de hipertensão intracraniana precisa fazer o exame do fundo de olho. Então, faz parte do exame neurológico avaliar o fundo de olho desse paciente. E por que acontece o papiledema? Porque o nervo óptico, ele é envolvido ali, de certa forma, pelas bainhas, né, das meninges. Então, a hipertensão, ela vai passar através do nervo também, por contiguidade, né? Em relação aos distúrbios de nervos cranianos, então a disfunção mais comum é a disfunção do abducente, e isso acontece porque o abducente ele é um nervo que ele sai ali do tronco e ele tem um trajeto muito longo, então ele fica mais suscetível a essas variações de pressão, né, da hipertensão intracraniana. E é bem interessante porque se eu tenho um sexto nervo ali acometido, isso é um sinal não localizatório, então é um dos achados da hipertensão intracraniana. E aí, nos casos mais graves, esse paciente pode ter crises epilépticas e vai evoluir, né, ali com alteração do Glasgow, alterações comportamentais, desde agitação até coma e, por fim, né, então, é como se vocês pensarem assim, imagine, o cérebro tentou, o volume intracraniano tentou de várias formas se reorganizar, não conseguiu. E aí, o que vai acontecer? Ele vai tentar, de certa forma, expulsar o cérebro, né? Então, o que seria essa expulsão do cérebro, assim, em palavras mais fáceis de entender? Vai gerar a herniação cerebral. E aí, a anisocoria, né, que é o acometimento ali do nervo oculomotor, é um dos sinais. Aqui eu trouxe uma foto para vocês do papiledema, então lembrar que todo paciente com cefaleia que você suspeita que ele pode ter hipertensão intracraniana tem que fazer
o exame do fundo de olho, é um dos requisitos. As posturas patológicas e as alterações também cardiorrespiratórias. E aí a gente chega na tríade de Cushing, né? O que é a tríade de Cushing? Então, se a gente pensar, basicamente deriva ali daquela formulazinha que a gente falou, né? Da pressão de perfusão cerebral. Então, se eu preciso manter a minha pressão de perfusão cerebral e a pressão intracraniana, ela está aumentando, qual vai ser o que o nosso organismo vai fazer de forma reflexa? Hipertensão arterial. Então, é aquele paciente que vai chegar hipertenso. Esse aumento súbito ali da pressão vai gerar uma resposta reflexa, né, do nervo vago. Então, esse paciente vai ter também uma bradicardia. E a irregularidade do ritmo respiratório, você pode pensar como uma evolução do quadro já com comprometimento ali das vias respiratórias do tronco. Aqui só o quadro clínico, né, que aí vai depender também da avaliação do exame neurológico. Então, a gente precisa fazer o exame neurológico desse paciente, porque ele é topográfico e localizatório. Então, se eu vejo que é um paciente que tem anisocoria, que tem midríase, então tudo isso está hemiparético de um lado. Então, a gente vai topografar e, em alguns casos, já determinar, esse paciente está herniando, por exemplo. E aí, como eu monitorizo o meu paciente que eu estou suspeitando que ele tem uma hipertensão intracraniana? Então, a forma mais fácil, né, eu gosto de sempre dizer mais barata, que é o exame neurológico. Então, o exame neurológico é o que vai entregar, né, então tem que fazer o exame neurológico seriado, de forma sistemática, avaliação de pupilas, avaliação dos reflexos de tronco, se tem hemiparesia, se não tem, os reflexos gerais também. O eletroencefalograma, ele pode nos ajudar, principalmente naquele paciente que a gente suspeita de um status. Então, às vezes o paciente, ele tem crises subclínicas, ele está lá, entubado, sedado, mas ele está tendo crise, a gente não vai perceber. Então, o EG, ele pode nos ajudar a determinar, por exemplo, esse paciente que está em estado de mal epiléptico, não convulsivo, que a gente chama. E o potencial evocado também é uma outra forma de monitorizar. É um pouco menos disponível, né, infelizmente, mas ele consegue, por exemplo, avaliar determinadas vias, né, a via visual e a via motora também. E ela, né, que é bastante importante, que é a tomografia de crânio. Então, é muito comum os pacientes que têm hipertensão intracraniana, que a gente está acompanhando, repetirem, né, a tomografia, para a gente ver a evolução aí desse paciente. E uma outra forma, então, de monitorização, que, assim, dos últimos tempos, né, não invasiva, é o Doppler transcraniano. Esse daqui é até um artigo, depois eu posso passar para vocês. Então, a gente está vendo a era do uso do ultrassom, né? Então, existe ali do POCUS, além da gente fazer o eco, fazer pulmonar, a gente pode fazer também insonação e encontrar pelo próprio ultrassom, fazer o Doppler transcraniano. É uma forma também de monitorizar esse paciente. Esse foi até um artigo que a gente fez na época da residência e eu fui a cobaia, que são as minhas artérias. E aí a gente vê, ó, a gente consegue, eu sei que parece um pouco difícil, parece que não tá vendo nada, né, mas você colocando lá, seguindo direitinho, né, a angulação, você consegue encontrar mesencéfalo, consegue encontrar terceiro ventrículo e consegue medir, fazer essas medidas e ali, de forma seriada, e acompanhando esse paciente. Passar aqui, que eu acho que travou. Outra forma também de monitorização é não sei se vocês já ouviram falar, que é a medição do diâmetro da bainha do nervo óptico. Então, é outra forma também da gente avaliar e é super simples. Vocês veem ali que é o uso do transdutor, né? Tem uma certa angulação, a gente faz determinadas medidas e consegue encontrar. E aí, determina, por exemplo, se eu tenho uma determinada bainha, um determinado medida do diâmetro, eu consigo ir acompanhando também esse paciente. E aí, saindo da não invasiva, a gente tem também a invasiva. Então, existem os catéteres, né, de monitorização invasiva desse paciente, que pode ser de alguns tipos. A gente tem o intraventricular, né, que é a melhor forma, mais fidedigna, e é interessante que ele permite também a drenagem do líquido, então a gente pode associar ali com uma DVE.
assim, cada um deles vai apresentar um benefício e um risco a mais, principalmente relacionado ao risco de infecção, né? Existe o intraparenquimatoso também, que ele fornece ali a nossa melhor curva de onda da PIC. Pode ser feito também o subdural e o epidural, em alguns casos, mas são menos utilizados. Aqui só a imagem mostrando as regiões. Isso daqui eu acho que é bem interessante, assim, para vocês saberem, principalmente, né, depois que vocês estiverem no internato, para vocês acompanharem. Então, você está lá vendo um paciente neurocrítico e teve a oportunidade de ver uma PIC, né, de um paciente. Então, você vai ver lá no monitorzinho, e é interessante vocês saberem essas ondas da PIC, né, porque quando a PIC ela é instalada, ela vai dar no monitor essas ondas. Então, o normal seria isso daqui. Então, a gente tem 3 ondas, que é a P1, a P2 e a P3. Cada uma delas tem uma justificativa, né? Essa P1 seria relacionado ali à sístole, né? Então, sístole cardíaca com a chegada do sangue no encéfalo. A P2 seria em relação à elastância, né? A complacência ali do nosso cérebro. E a P3 já é ali no finalzinho, no início da diástole, com o fechamento da válvula aórtica. E aí, o que acontece com elas quando a gente tem um aumento da PIC? Então, vocês vão ver isso aqui, ó. A gente vê uma P2, né, maior do que, mais alta do que a P1. Então, normal, como eu mostrei na imagem anterior, é a P1 ser a maior, né, P1, P2, P3. E quando a gente tem um aumento da PIC, a P2, ela vai, ó, lá para cima. E aí, a gente vai falar um pouquinho, eu vou explanar um pouquinho em questão do tratamento, né? Então, a gente vai tratar aqueles pacientes que têm um aumento da PIC maior do que 20, principalmente porque quanto maior essa PIC, maior a mortalidade desses pacientes. Vocês podem perguntar, pode ter herniação com valores abaixo de 20? Pode, né? E aí, a decisão sobre o tratamento, ela vai levar em consideração não só o valor da PIC, mas os critérios clínicos desse paciente. Então, é um paciente que tem aumento da PIC, mas como que está esse paciente, né? E os critérios tomográficos também. Outra coisa que é muito importante, né, é a estabilização, tratamento baseado na etiologia. Então, não tem como a gente dizer, por exemplo, a gente tem os tratamentos que a gente faz até o paciente resolver, por exemplo, uma determinada etiologia, mas cada paciente vai ter um tratamento diferente dependendo do quadro. Então, se for um tumor, se for um AVC isquêmico, se for um AVC hemorrágico, então vai depender de caso a caso. Mas, no geral, o que a gente precisa fazer? Estabilização clínica, né, desse paciente. Então, o paciente, por exemplo, que vai chegar lá na UPA, a gente não vai pensar no tratamento final, né, na neurocirurgia, vai pensar em tudo, mas a gente tem que se ater ali, a estabilização clínica do paciente, identificar os sinais de herniação, né, através, o que a gente tem de mais barato? O exame neurológico, fazer o exame neurológico direitinho nesse paciente, e o exame de imagem, né, que é muito importante. E otimizar também condições metabólicas e ventilatórias que possam piorar o controle dessa PIC. Então, esse quadro, ele é bem legal porque ele coloca o quê? Então, dependendo ali da etiologia, a gente vai ter tratamentos completamente diferentes. E aí, eu gosto de falar que o tratamento da hipertensão intracraniana, ele é em degraus, né? Apesar de que até foi mais estudada assim, no contexto do TCE. Então, quando vocês vão estudar em relação ao tipo de fluido que a gente usa e a questão das evidências, a gente vê que todas essas evidências foram, na maior parte dos casos, estudadas nesse contexto, né, do traumatismo crânioencefálico. Então, existem medidas gerais para a gente seguir. Então, é importante elevar a cabeceira desse paciente, manter a cabeça sem rotação, né, para evitar a diminuição do retorno venoso, suporte ventilatório adequado. Então, como a gente falou lá no início, baseado naquela fisiologia, né, do aumento da PCO2. Então, precisa ajustar a PCO2, evitar a hipotensão, evitar a anemia, né, corrigir os distúrbios metabólicos, eletrolíticos. E lembra lá da febre que a gente falou, né, o aumento da taxa metabólica basal? Então, esse paciente precisa estar em normotermia. Um outro passo seria o gerenciamento de fluidos. Então, esses pacientes precisam ficar euvolêmicos a normovolêmicos.
E aí a gente tem a faixa aí de osmolaridade. O controle da PA, então a PA ela deve ser suficiente para manter aquela pressão de perfusão cerebral acima de 60. E a hipertensão, ela geralmente só deve ser tratada quando essa pressão de perfusão cerebral está acima de 120 e a pique maior do que 20. E aí esse próprio tratamento, por exemplo, da pressão arterial, vai depender também da etiologia. Então, se é um paciente que está em emergência hipertensiva, a gente precisa reduzir com cuidado a pressão. Se é um paciente que tem um AVC, a gente só vai reduzir se tiver em determinada faixa, né? A gente precisa ter esse cuidado de entender também qual é a etiologia que está por trás da hipertensão intracraniana. Em relação ao tratamento medicamentoso, a gente vai ter ali a questão da sedação e da analgesia, justamente para reduzir a taxa metabólica basal dos neurônios. As soluções hiperosmolares, que eu vou passar depois, então as duas principais seriam manitol e a solução salina hipertônica, e a supressão metabólica com os barbitúricos, se for necessário. Essa questão, então, da sedação, da analgesia, relaxamento muscular, para manter essa menor taxa metabólica basal, a gente precisa controlar as manobras que gerem nessa questão da tosse, da valsalva nesse paciente. Em alguns casos, a gente pode necessitar até do bloqueio neuromuscular para impedir isso. As soluções hiperosmolares, como eu falei, a gente tem duas, né? A gente pode usar tanto o manitol quanto a solução salina hipertônica, que eu coloquei a dose. Lembrando que a gente precisa monitorizar cada uma delas que a gente decidiu utilizar. Tem que monitorizar sódio, função renal e a osmolaridade sérica. Aqui é a solução salina, e aí surge sempre uma dúvida em relação a qual das duas utilizar. Então, qual seria a melhor, assim? Então, ainda tem um certo... os resultados dos ensaios que eles não foram tão, vamos dizer assim, fixos em relação a isso. Mas existem algumas meta-análises, né, que descobriram que a solução salina hipertônica, ela parece ter ali uma maior eficácia no tratamento, porém, esses resultados clínicos não foram examinados de forma sistemática. Mas, de qualquer forma, a gente pode utilizar as duas. Outra pergunta também, e os glicocorticoides? A gente vai usar o corticoide, a dexametasona? O que eles observaram? A gente teve um pior resultado, né, em um ensaio clínico randomizado com TCE, que foi aquilo que eu falei para vocês, que a maior parte dos estudos são com pacientes com traumatismo crânioencefálico. Não é útil para hemorragia ou isquemia cerebral. Então, antigamente, né, o pessoal dizia que encontrava muito, assim, nas prescrições dos pacientes com AVC, às vezes uma dexa, um corticoide, mas não é útil, tá certo? E vai ter um papel dele ali na hipertensão intracraniana causado por tumores e determinadas infecções do sistema nervoso central. Então, é aquilo que eu falei, a gente precisa determinar a causa da hipertensão intracraniana. A hiperventilação, né, mantendo ali o PCO2 26 a 30, demonstrou reduzir rapidamente a pique, né, por conta daquela questão que eu falei para vocês de vasoconstrição e vasodilatação, mas são medidas de curta duração. Então, são coisas que a gente faz até a gente conseguir tratar de forma rápida a causa principal desse paciente. E lembrando que deve ser minimizada, né, em pacientes com AVC, já que a gente vai gerar o quê? A vasoconstricção. Então, esse paciente já está ali com isquemia cerebral. Se a gente faz isso, consequentemente, é um paciente que pode piorar. E a hipotermia, a gente usa, né? Então, antigamente tinha muitos estudos relacionados à questão da hipotermia. Não é recomendado, tá? Como tratamento padrão, e a gente tem muitas incertezas. Existem algumas recomendações daquele paciente que tem hipertensão refratária às outras terapias. Em alguns casos, a gente pode usar os barbitúricos também. Então, paciente refratário, a gente tem que sempre repetir a TC, avaliar se tem nova lesão, se tem piora. Se a TC é negativa, aí o barbitúrico ele pode ser usado. E o tratamento cirúrgico, né, em determinados casos. Lembrar que a gente pode ter a cranectomia descompressiva. Então, a gente pensar em uma forma de contornar aquela doutrina. Então, se eu tenho uma região, o crânio, né, que não permite ali um aumento do meu volume intracraniano, se eu tiro o crânio, consequentemente, eu estou contornando essa questão da doutrina.
Lembrando que não são todos os casos, então tem estudos que são observacionais do trauma, do AVC isquêmico, na hemorragia subaracnoide, no hemorrágico também, em casos selecionados. E aí, como é que ficou nosso paciente? Então, lembra lá do caso, né? Era um paciente hipertenso que teve... me falou? Deixa eu voltar. Vai acabar daqui a pouco, vai dar tempo. Então, assim, lembra daquele paciente hipertenso, descompensado, teve uma cefaleia súbita, e aí a gente viu que ele fez uma hemorragia intracraniana ali na intraparenquimatosa cerebelar, com hidrocefalia obstrutiva e já estava evoluindo com hipertensão intracraniana. Então, o que a gente fez? Estabilização desse paciente, que a gente pode fazer. Elevação da cabeceira a 30 graus, controle pressórico desse paciente, pensando que é um AVC hemorrágico, né? A gente pode usar o manitol ou a salina hipertônica, conforme o protocolo, e neurocirurgia urgente para esse paciente, né? Por quê? Lembra que ele tinha uma hidrocefalia obstrutiva e estava evoluindo ali já com sinais de hipertensão intracraniana, provavelmente era um paciente que ia evoluir para herniação cerebral. Então, o que foi feito nele? Foi feita uma craniectomia descompressiva, ali na região suboccipital, remoção do hematoma e foi colocado um DVE. Essa daqui são minhas referências. Eu acabei falando muito rápido, mas foi por conta do tempo, gente. E, deixa eu voltar aqui. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que ainda tem um tempinho aí para a gente conversar e tirar as dúvidas. Tentei ser um pouquinho mais rápido. Vocês têm alguma dúvida? Pode mandar no chat. Quando tem herniação, dá para reverter o dano? Depende da herniação. Então, se a gente pensar, por exemplo, num paciente que tem uma herniação subfalcina, né, que vai ser lá em cima. Então, na maior parte dos casos, o que a gente vê são pacientes que estão na iminência de herniar, entendeu? Então, são encaminhados o mais rápido possível, né? A gente viu através do exame neurológico, a neurocirurgia para evitar isso. Mas, geralmente, os pacientes que herniam já são pacientes que já estão ali no estado gravíssimo, né? Então, já tem compressão de nervo, já tem compressão do tronco encefálico. Então, é bem difícil, assim. Geralmente, são pacientes que evoluem muito ruim, assim, o prognóstico. E até a questão da abordagem da neurocirurgia. Então, se o paciente já herniou, não tem muita coisa para a gente fazer, né? Infelizmente. Tá certo, obrigada. Nada. Se tiverem mais alguma dúvida, é bem interessante essa questão daquelas medidas da PIC, né? Assim, quando vocês estiverem no internato, tem alguns locais que eles fazem, né? Aquela monitorização de vocês checarem lá como é que tá, se realmente a P2 está maior. E geralmente são pacientes assim que a gente vai pegar, né, no pronto-socorro. Essa questão da cefaleia também, né, que eu tinha comentado, é bem importante, assim, de perguntar, né? Às vezes é o paciente que você está lá na UPA, atendeu muito paciente com cefaleia, enxaqueca, cefaleia tensional, mas sempre lembrar de perguntar em relação aos sinais de alarme. Então, às vezes, aquele paciente que tem aquela cefaleia que acorda, né, durante a noite, que é uma cefaleia que é pior de manhã, que piora quando deita. Então, assim, uma dica, sempre perguntar. Então, essa dor de cabeça, ela piora quando você fica em pé ou quando fica deitado? Então, às vezes, isso vai nos dando pistas do que pode estar acontecendo. Deixa eu ver aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Se quiserem mandar no chat. Então, acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida também e quiser mandar depois, esse daí é o meu e-mail. Podem me mandar lá pelo Insta também alguma coisa, assim, que vocês
não entenderam muito bem, tá certo? A gente vai se falando. Boa noite a todos. Sempre um prazer, tá? Por aqui.